A vida começa com um grito. Antes de você entender o que é o mundo já marca você. Fique comigo até o final, porque a forma como esse grito molda toda a sua existência revela algo que ninguém nunca te contou. E isso muda completamente a maneira como você enxerga a dor. Esse contraste, nascer e sofrer ao mesmo tempo, revela uma verdade que ninguém gosta de encarar. Porque a existência inteira parece atravessada por dor, mesmo quando alguém tem fé, dinheiro, estudo ou qualquer vantagem. Por que um bebê nasce chorando? Por que um adulto chora em silêncio? Porque a dor acompanha ricos, pobres, religiosos e quem não acredita em nada. Enquanto essa pergunta corre por dentro de você, um segundo ponto te puxa. O sofrimento diário que a maioria tenta esconder. Famílias esmagadas pela pobreza. Gente com boa renda que desaba por dentro. Jovens da chamada geração Z, perdidos num peso que nunca pediram para carregar. E até quem vive no topo descobre que solidão e vazio não respeitam fortuna. Caminhe comigo nesta jornada, porque só entendendo essas camadas você descobre a raiz do sofrimento que atravessa ricos, pobres, religiosos e céticos. E essa raiz é muito mais profunda do que qualquer pessoa imagina. Se todos sofrem, qual é o sentido real de existir? Se a fé promete consolo, por que milhões continuam sangrando por dentro? Se alguém vive sem religião, sem Bíblia, sem Evangelho e sem qualquer narrativa espiritual, o que sobra para segurar a mente quando a vida aperta? Fique até o final, porque é no ponto mais profundo dessa reflexão que você entende por que a desigualdade consome anos de vida, por que o dinheiro não cura a alma e por que até salmos conhecidos, como o Salmo 23 e o Salmo 121, parecem distantes quando a dor é grande demais. Por baixo disso tudo, uma revelação aparece de longe, mas ainda não chega. Talvez o que você chama de sofrimento tenha uma raiz que o sistema esconde há séculos. Você chegou aqui é porque sente que existe algo além da dor óbvia, algo que está tentando te avisar sobre a vida, sobre você e sobre o motivo de tudo pesar tanto. Neste canal, Evangelho não é religião, nada é maquiado, a realidade é dita como é. Você vai encarar a pergunta que corta fundo. Por que a vida machuca tanto do nascimento até a morte, mesmo quando alguém faz tudo certo? O que começa agora pode desmontar certezas que você carregou a vida inteira. Antes de continuarmos essa jornada fascinante, que Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe, abençoe grandemente você e a sua família, e todas as áreas da sua vida. Agradeço a Deus pela sua vida e a vida da sua família. Muito obrigado por sua atenção e por você estar aqui hoje. Vou ser sincero com você. Este canal existe porque pessoas humildes como você decidem que esse tipo de conteúdo vale a pena ser preservado e compartilhado. Se você chegou até aqui, significa que algo neste vídeo te interessou e eu adoraria que você fizesse parte dessa comunidade que está crescendo. Então se inscreva no canal, não como um favor para mim, mas como um voto de confiança na mensagem que estamos construindo juntos aqui. E se você já caminha conosco, meu muito obrigado por retornar. E aqui vai algo que realmente quero saber. Em algum momento da sua vida, você já questionou profundamente as crenças religiosas que foram ensinadas para você? Não precisa dizer de qual religião você é, se você é religioso ou não, se você frequenta uma igreja ou não. Estou perguntando se você já parou realmente para pensar de onde vieram essas ideias e por que você acredita muito nelas. Escreva nos comentários apenas uma palavra que defina o que você sente hoje quando ouve a palavra religião ou qualquer assunto referente a ela. Pode ser paz, pode ser confusão, pode ser raiva, pode ser gratidão, pode ser medo, pode ser paz, qualquer palavra.
Quero ver como está o coração da nossa comunidade. Agora vamos continuar, porque a história está apenas começando a ficar realmente interessante. A partir daqui, cada palavra importa. E garanto que ao final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o sofrimento humano da mesma forma, porque vai enxergar aquilo que sempre esteve diante de você, mas que ninguém te explicou. O primeiro grito, a nascente da dor humana. A vida começa antes de você entender qualquer coisa. Um corpo pequeno, frágil, atravessa a escuridão do ventre e é empurrado para um mundo que não pediu para conhecer. E o primeiro som que sai de você não é riso, é dor. É o grito que inaugura sua existência. Ninguém te explica por quê, ninguém te dá escolha, apenas acontece. E esse início já revela algo que quase ninguém tem coragem de admitir. Desde o primeiro segundo, existir dói. Esse grito não é apenas biológico. Ele simboliza um mundo que já te marca sem pedir permissão. Enquanto você respira pela primeira vez, milhões de pessoas lutam para respirar sem dor. O planeta inteiro, nesse mesmo instante, é palco de sofrimento. A pergunta se ergue como uma sombra. Por que começamos a vida chorando? Enquanto você tenta entender isso, algo mais profundo aparece. O lugar onde você nasce decide o tamanho do sofrimento que vai carregar. É duro dizer, mas é verdade. Dados do Banco Mundial mostram que bilhões vivem com menos do que o necessário para sobreviver. E não estamos falando de sonhos, metas, futuro. Estamos falando de comida para hoje. Quase 7 bilhões de seres humanos lutam apenas para não morrer. Essa é a primeira ferida da humanidade, a geografia da dor. Se você nasce no lado errado do planeta, o mundo já te condena antes mesmo de você ter consciência de quem é. Não é destino, é desigualdade. Como alguém pode falar de propósito quando a vida começa com sobrevivência? Imagine um bebê nascendo em uma região onde falta tudo: comida, água, remédios, segurança. Esse bebê cresce com fome, não porque é assim, mas porque o sistema decide que ele não merece mais do que migalhas. A desnutrição rouba sua força, a violência rouba sua paz, a pobreza rouba seus anos de vida. E quando ele se torna adulto, ninguém pergunta o que esse mundo tirou dele antes da primeira palavra. Enquanto isso, outro bebê nasce em um bairro rico. Ele não sente fome, não enfrenta doenças evitáveis, não convive com medo diário. Mas isso não significa ausência de dor. Significa apenas outro tipo de ferida. A vida mostra várias faces da dor, todas cruéis, todas reais. A pobreza esmaga o corpo, a riqueza esmaga a alma, a classe média carrega peso dobrado. Mas tudo começa da mesma fonte: nascer. O Salmo 139 fala de um Deus que vê o ser humano ainda no ventre. Mesmo quem não acredita em nada entende a metáfora. Somos frágeis desde o início. Dependemos de cuidado, dependemos de condições, dependemos de um mundo que na prática não cuida, não acolhe e não protege. Agora respire. Pergunte a si mesmo: por que tanta gente precisa se anestesiar para continuar viva? Por que tantos crescem, cercados de problemas que começaram antes mesmo da infância? O sofrimento não surge na vida adulta. Ele nasce com você. Ele cresce com você. Ele molda como você pensa, como você sente, como você enxerga o mundo. O mundo já te fere antes de você entender o que é o mundo. Essa ferida inicial, o primeiro grito, acompanha você até hoje, mesmo que você não perceba. Mas agora vem algo ainda mais profundo, algo que muitas pessoas tentam evitar. Se a dor nasce com você, o que acontece quando ela encontra pobreza extrema, desigualdade brutal, fome, violência e abandono? E é exatamente isso que você vai enfrentar a seguir. A infância que dá forma ao sofrimento. A infância deveria ser o lugar onde o coração aprende segurança,
Mas para a maioria, a infância é o terreno onde o sofrimento cria raízes profundas. É ali, naquele espaço pequeno entre o primeiro passo e o primeiro medo, que a vida começa a moldar você. E não com carinho, com marcas. Você observa uma criança correndo num beco estreito, com os pés descalços, enquanto a mãe tenta esticar o pouco que tem para alimentar os filhos. Esse cenário não é exceção, é regra. 84% da humanidade vive presa a essa realidade. Para essas crianças, a vida nunca foi sobre brincar. Foi sobre sobreviver. E isso deixa marcas que não desaparecem quando elas crescem. O alimento falta, a água é pouca, a casa é frágil, o futuro parece um borrão distante. A mente infantil não entende a matemática cruel da desigualdade, mas sente a fome, sente a violência, sente o medo que deveria estar distante, sente o silêncio da noite interrompido por tiros, sente a ausência de descanso, e tudo isso se grava como uma tatuagem invisível na alma. Como alguém constrói autoestima quando o mundo diz que sua vida vale menos? Enquanto isso, uma criança da classe média cresce de outro jeito. Ela tem comida, cama, estudo, mas vive aprisionada pelo medo de perder tudo. Cresce vendo os pais cansados, endividados, exaustos, tentando manter uma vida que escorrega pelos dedos. Ela aprende cedo que amor e segurança dependem de boletos pagos. O lar vira campo de tensão, o pai irritado, a mãe esgotada, o futuro incerto, a ansiedade aparece antes da adolescência. E então existe outra infância ainda mais silenciosa, a das famílias ricas. O dinheiro compra quase tudo, menos presença. A criança cresce cercada de empregados, telas, escolas de elite e ausência emocional. Ninguém olha nos olhos dela de verdade. Ninguém pergunta o que ela sente. Ninguém diz, eu estou aqui. A solidão vira companheira diária. 3 infâncias diferentes, 3 sofrimentos diferentes. Um mesmo resultado, feridas. O mundo gosta de dizer que a infância passa. Não passa. Ela permanece no adulto que você se tornou. O Evangelho mostra histórias de pessoas marcadas desde cedo. Não como drama religioso, mas como retrato da vida real. A Bíblia fala de crianças arrancadas de suas famílias, de nações inteiras esmagadas pela fome, de gente que nasceu cercada de dor. E quando alguém lê o Salmo 121 em busca de socorro, é porque já entendeu que a vida pesa desde cedo. Agora pense nisso. Uma criança faminta tem o cérebro afetado pela falta de nutrientes. Uma criança exposta à violência tem o sistema nervoso moldado pelo medo. Uma criança ignorada aprende a diminuir sua própria dor. Essas marcas se tornam hábitos, traumas, decisões, padrões de relacionamento. Não escolhemos onde a dor começa. Você não escolheu a rua onde cresceu. Não escolheu a condição financeira da sua família. Não escolheu a violência ao redor. Não escolheu a ausência de cuidado. Mas tudo isso ajudou a construir quem você é. O sofrimento infantil não pede licença, ele só entra e fica. Fica no olhar desconfiado, fica no medo de decepcionar, fica na dificuldade de confiar, fica naquele aperto no peito que surge sem explicação. O sofrimento infantil nunca fica na infância. Se a infância marca tanto, o que acontece com aqueles que desde o primeiro dia vivem condenados pela pobreza extrema? Essa resposta abre a porta do próximo capítulo e ela não é leve. O povo que sobrevive, os 84% da humanidade. Eles acordam antes do sol, não porque querem começar o dia cedo, mas porque a fome e o barulho ao redor não deixam dormir. São bilhões. Gente espalhada por cada canto da terra, vivendo com menos do que é possível para existir com dignidade. Eles não têm tempo para discutir propósito. Não têm espaço para pensar sobre sentido da vida. Não têm luxo de filosofar sobre destino. Eles lutam. Do primeiro passo ao último suspiro, lutam para não morrer.
A vida deles não gira em torno de sonhos, gira em torno de sobrevivência. O mundo gosta de falar sobre oportunidades, sobre esforço, sobre correr atrás. Mas para esse grupo, os 84% da humanidade, correr atrás não significa vencer. Significa não cair hoje. Significa ter o mínimo. Significa viver um dia. Só isso. Eles representam quase 7 bilhões de seres humanos. Homens, mulheres, idosos, crianças. Gente que acorda já sabendo que o dia será duro. Gente que trabalha muito mais do que recebe. Gente que carrega o peso do sistema nas costas. Gente que, mesmo exausta, ainda precisa encontrar forças para cuidar dos filhos. Como alguém pensa em propósito quando a vida inteira vira uma tentativa de permanecer vivo? Os números mostram a ferida que muitos preferem ignorar. Milhões vivem com menos de $7 por dia. Dá para comer? Para morar? Para tratar doenças? Não. Mas esse é o cenário real. E para quase 1/10 da humanidade, a situação é ainda mais brutal. Vivem com menos de $2 diários. A pobreza extrema não é conceito, é sentença. Nesse grupo, cada refeição é incerteza. Cada doença é ameaça real. Cada chuva forte é medo de perder o pouco que tem. Cada noite é oração silenciosa, mesmo de quem não acredita em nada, pedindo para conseguir abrir os olhos na manhã seguinte. E aqui entra o conteúdo mais duro que a maioria não suporta encarar. Esses bilhões que vivem na base da pirâmide social morrem décadas antes dos mais ricos. 33 anos a menos de vida apenas por terem nascido no lugar errado. Não é destino, não é plano, é desigualdade pura, fria e repetida por séculos. Uma criança nascida em um país pobre pode não chegar ao 5º aniversário, não por falta de amor dos pais, mas porque a desnutrição rouba o futuro antes que ela possa sonhar. A saúde nunca chega, a educação nunca chega, a chance de romper o ciclo nunca chega. A mobilidade social é tão rara que estatisticamente não existe. Enquanto isso, líderes religiosos, políticos e sistemas inteiros tentam colocar culpa nessas pessoas. Dizem que elas não tentaram o suficiente, como se esforço pudesse mudar as raízes de uma estrutura criada para mantê-las exatamente onde estão. O Evangelho fala de Jesus Cristo andando entre pobres, doentes, excluídos. Ele sabia que dor, fome e miséria não eram falhas pessoais. Eram feridas estruturais, e ainda assim o mundo moderno continua tratando esses bilhões como se fossem invisíveis. Pense em quantas vezes você viu alguém vivendo essa realidade e passou rápido, como se o olhar deles não carregasse uma história inteira. A sobrevivência rouba até a ideia de propósito. Quando alguém vive apagando incêndios todos os dias, sobra o que para o espírito? Sobra cansaço, sobra silêncio, sobra aquela sensação de que a vida é pesada demais para tão pouco descanso. Quando a vida vira luta, a alma se retrai. Mas existe um outro grupo, menor em número, mas tão ferido quanto. E eles carregam uma dor diferente. Eles acham que escaparam, mas não escaparam. Essa é a porta do próximo capítulo. O peso invisível da classe média. A classe média não acorda com fome extrema, não enfrenta a sensação diária de que pode morrer pela falta absoluta de recursos, mas isso não significa que sua vida seja leve. A dor deles é silenciosa, sofisticada, disfarçada. Ela não aparece no rosto. Ela aparece no fígado, no peito apertado, nas noites mal dormidas, na ansiedade que cresce como sombra. Eles não se consideram privilegiados, também não se consideram pobres. Vivem no meio, no espaço onde tudo parece estável, mas nada realmente é. A classe média é o grande colchão do sistema. Sustenta tudo, paga tudo, carrega tudo e no final não recebe quase nada. Como alguém vive em segurança quando tem medo de perder tudo a qualquer momento?
O peso invisível começa cedo. A pessoa cresce ouvindo que precisa estudar mais que todo mundo, trabalhar mais que todo mundo, conquistar mais que todo mundo, porque qualquer deslize pode jogar tudo no chão. Não existe margem, não existe descanso. A classe média vive em estado permanente de alerta. Do lado de fora parece que está tudo bem. Carro razoável, casa pequena porém organizada, escola para os filhos, mercado cheio no fim do mês. Mas esse equilíbrio é frágil como vidro. Basta um desemprego, uma doença, uma dívida inesperada e tudo desmorona. É por isso que muitos dessa camada social sentem culpa por sofrer. Acham que não podem reclamar, porque veem a miséria do mundo. Só que a mente humana não funciona assim. Ela sofre pelo peso que ela carrega, e o peso da classe média é brutal. Endividamento constante, trabalho sem pausa, pressão profissional, comparação social, medo de cair de nível, medo de decepcionar a família, medo de não conseguir manter o padrão mínimo. E no meio disso tudo, algo ainda mais cruel acontece. Muitos pais da classe média criam filhos sobrecarregados. Jovens que crescem acreditando que só serão amados se forem excelentes. A chamada geração Z sente isso como lâmina. Eles carregam responsabilidades emocionais, financeiras e sociais que não pediram. E não conseguem entender por que vivem ansiosos, esgotados, tristes, mesmo tendo tudo. Como explicar um mundo em que jovens com acesso à internet, comida e escola ainda desmoronam por dentro? A resposta é dura. Porque estabilidade financeira não resolve vazio emocional. Porque conforto básico não cura solidão. Porque a mente humana foi feita para descanso, comunidade, presença, e a classe média vive exatamente o contrário. Eles trabalham demais, dormem de menos, sonham pouco, têm medo constante. E por trás disso, há um sistema que exige sempre mais. Quando finalmente conseguem um carro melhor, precisam trocar. Quando compram um apartamento pequeno, precisam reformar. Quando alcançam um salário maior, tudo fica mais caro. O sistema nunca deixa que sintam que chegaram. Esse ciclo drena a alma. E quando alguém dessa classe cansado abre a Bíblia ou repete mentalmente o Salmo 23, buscando algum tipo de paz, o que busca não é religião, é fôlego, é pausa, é a sensação de que existe um lugar onde a mente finalmente pode descansar. Mas esse descanso raramente chega, porque o mundo moderno transformou vida em corrida, e quem corre o tempo todo não vive, apenas tenta não cair. Existir virou sustentar uma fachada. A casa arrumada esconde o caos interno. O trabalho estável esconde o medo. Os estudos dos filhos escondem a insegurança sobre o futuro. Você não vive, você tenta não cair. Mas se a classe média vive uma tensão silenciosa, os ricos carregam outra prisão, dourada, mas prisão. E isso abre o próximo capítulo. A prisão dourada dos ricos. Você olha para quem está no topo e imagina que eles vivem livres. Casas grandes, carros caros, viagens, conforto. Mas quando a porta fecha, quando os empregados vão embora, quando o silêncio toma os corredores, a verdade aparece. Riqueza não impede dor. Ela apenas muda de forma. O mundo ensina que dinheiro resolve tudo. Mas quem vive no topo descobre rápido que dinheiro só compra coisas. Não compra descanso da alma, não compra confiança verdadeira, não compra amor real, não compra alguém que fique por você e não pelo que você tem. Como alguém tão cercado de acessos pode se sentir tão preso? Eles vivem desconfiados. Quem chega perto demais quer algo. Quem se afasta demais fala mal. Quem se aproxima rápido demais parece perigoso. Quem elogia demais soa falso. A mente deles vive em alerta constante, cercada de pessoas, mas cercada de intenções também. E você, quando observa de fora, não percebe o peso psicológico dessa vida. Eles se perguntam: quem realmente me ama?
Quem ficaria se eu perdesse tudo? Quem me enxerga como pessoa e não como carteira? A solidão nesse nível não é silêncio, é ruído, é excesso, é a sensação de que ninguém vê a alma por trás do patrimônio. Jesus Cristo, ao caminhar entre ricos e pobres, mostrava que ambos carregavam feridas diferentes. O rico tinha o peso da desconfiança, da aparência, da responsabilidade imensa, da própria imagem. Era outro tipo de dor. O Evangelho nunca tratou riqueza como segurança, mas como algo que aumenta o peso interno. E isso permanece verdadeiro hoje. Agora pense em algo que quase ninguém fala. Quando você tem muito, qualquer perda dói em dobro. Perde um investimento? Dói. Perde status? Dói. Perde um relacionamento? Dói. Perde reputação? Pode destruir tudo. O mundo dos ricos funciona como um palco gigante onde ninguém pode cair, onde tudo precisa parecer perfeito, onde todo erro vira notícia, onde toda fraqueza vira escândalo. Isso não é liberdade, isso é prisão dourada. Como viver em paz quando você é obrigado a performar felicidade todos os dias? A pressão é silenciosa. Comer nos melhores restaurantes, vestir as melhores roupas, viajar para destinos exóticos, tudo isso vira rotina. E quando tudo vira rotina, nada mais impressiona, nada mais preenche, nada mais emociona. O prazer diminui, a euforia acaba, o vazio cresce. É por isso que tantos nessa posição se afundam em distrações caras. Festas, álcool, luxos, relacionamentos descartáveis. Tudo para evitar olhar para dentro. Porque quando olham, descobrem uma pergunta que dói mais que qualquer crítica. Quem sou eu sem aquilo que possuo? E aqui entra uma das feridas mais profundas desse grupo, o medo de ser irrelevante. Pobre teme a fome. Classe média teme a queda. O rico teme o esquecimento. A alma humana foi criada para a conexão real. Mas a riqueza extrema cria muros. E os muros isolam. Eles protegem o corpo, mas aprisionam o espírito. Quando alguém nesse topo, exausto do próprio castelo, abre a Bíblia e recita o Salmo 23, não está buscando religião, está buscando descanso. Está implorando para descansar da pressão, do vazio, do peso de ser alguém que nunca pode demonstrar fraqueza. Dinheiro compra tudo, menos descanso da alma. Você pode comprar conforto, pode comprar status, pode comprar companhia, pode comprar silêncio. Mas paz não tem preço. A dor muda de forma, mas não desaparece. No próximo capítulo, a ferida fica ainda mais exposta. Porque agora falaremos da raiz invisível que atravessa pobres, classe média e ricos. O poder do dinheiro sobre a vida humana. O dinheiro como raiz da dor humana. O dinheiro não é tudo, mas toca tudo. Ele define onde você nasce, o que você come, onde você mora, como você envelhece, que tipo de saúde terá, como será tratado pela sociedade, quanto tempo sua vida vai durar e até que tipo de sofrimento você vai enfrentar. O dinheiro não determina valor humano, mas determina o caminho que o mundo permite que você percorra. É por isso que ele é uma das raízes mais profundas da dor. Porque algo que deveria servir ao ser humano acabou governando o ser humano. A vida moderna gira em torno de números. Você vale pelo que produz, ganha respeito pelo que possui, recebe atenção pelo que mostra. Não importa sua essência, sua bondade, sua história. Importa sua utilidade para o sistema. E esse sistema não funciona com amor, solidariedade ou empatia. Funciona com dinheiro. É por isso que relacionamentos se rompem por causa de finanças. Famílias brigam por herança. Casamentos desmoronam por falta de renda. Amizades se desfazem quando alguém ascende ou desce de classe. Pais exigem dos filhos carreiras que geram status financeiro. Filhos se sentem fracassados quando não alcançam o padrão esperado. Nada disso é sobre amor, é sobre medo. O medo de cair,
o medo de faltar, o medo de não ser suficiente, o medo de não ser visto. E esse medo cresce como raiz torta dentro da mente. Um homem pobre sofre por não ter. Um homem da classe média sofre por temer perder. Um homem rico sofre por desconfiar do que tem. O dinheiro molda o sofrimento em cada camada social de um jeito diferente, mas cruel de todos os lados. O Evangelho mostra isso quando Jesus Cristo observa pessoas ricas, pobres e endividadas. Ele nunca colocou o dinheiro como vilão único, mas como força que distorce o coração humano, que altera a forma como vemos a vida, que transforma pessoas em mercadorias e vínculos em contratos. Agora pense no trabalhador comum. Ele acorda cedo, enfrenta trânsito, engole pressões, cumpre metas, vive cansado. Seu tempo vale dinheiro, e quando ele chega em casa sem energia, sente culpa por não ser presente como gostaria. Ele ama, mas não consegue demonstrar. Ele tenta, mas não alcança a calma. Seu corpo está aqui, mas sua mente está nas contas do mês seguinte. Pense também na mãe que tenta proteger os filhos do mundo, mas sabe que tudo, segurança, comida, escola, saúde, depende de dinheiro. Ela não teme apenas a violência da rua, teme a violência do boleto. Agora pense no jovem que sonha, mas sente que seus sonhos não cabem no salário inicial que vai receber. Ele vê colegas brilhantes desistindo, talentos apagados pela falta de oportunidades. Ele sente que a vida é corrida para poucos, maratona para alguns e caminho fechado para a maioria. Como alguém encontra propósito quando o valor da vida é medido como preço e não como dignidade? Tudo isso gera ansiedade. O corpo se tensiona, a mente se perde, os relacionamentos se desgastam, a alma se retrai. É por isso que tanta gente busca fuga, religião, álcool, drogas, pornografia, distrações, não porque são fracas, mas porque a realidade é forte demais. O valor de alguém virou saldo bancário. Essa é uma das maiores violências do mundo moderno. Ela não sangra por fora, mas destrói por dentro. Quando o dinheiro manda, a vida obedece, mas o ser humano não suporta viver sob esse peso o tempo inteiro. É por isso que ele foge, de muitas maneiras, e essa fuga tem um preço. As fugas, religião, álcool, drogas, nicotina. Quando a realidade pesa demais, o ser humano procura ar, procura alívio, procura segundos de silêncio dentro de uma mente que não aguenta mais. E é nesse ponto que surgem as fugas. Não porque alguém é fraco, mas porque o mundo é pesado demais para carregar acordado o tempo inteiro. A vida pressiona, o dinheiro exige, a culpa corrói, o medo sufoca, a frustração cresce, a solidão aperta. E quando essa pressão aumenta além do suportável, cada pessoa encontra uma porta para escapar, mesmo que por minutos. Se todo ser humano foge, o que exatamente estamos tentando evitar? Alguns recorrem à religião, não pela fé profunda, mas pela necessidade de consolo imediato. Buscam respostas rápidas, promessas prontas, frases que anestesiam a consciência. A religião funciona como um cobertor emocional, quente, mas incapaz de mudar o inverno que continua do lado de fora. Muitos não percebem que usam a fé como fuga, não para encontrar sentido, mas para adormecer a dor. Outros seguem por caminhos mais diretos, bebem para silenciar a culpa, fumam para acalmar a ansiedade, buscam drogas para desligar por algumas horas aquilo que não conseguem vencer acordados. A anestesia funciona rápido. O problema volta mais rápido ainda, e o mundo julga essas pessoas como se fossem fracas. Mas ninguém vê o que elas enfrentam por dentro. Ninguém vê o que as empurra para isso. A bebida não começa na garrafa, começa na mente exausta. A droga não começa no pó, começa na falta de esperança. O cigarro não começa no isqueiro, começa na sensação de que a vida é longa demais para suportar consciente. E então existe outro grupo. Pessoas que fogem em silêncio,
fogem trabalhando demais, fogem comendo demais, fogem dormindo demais, fogem assistindo horas de vídeos, fogem preenchendo o dia com tarefas infinitas para não encarar o vazio da noite. A fuga não é algo que os outros fazem, é algo que todos fazem, cada um do seu jeito, em diferentes intensidades, em diferentes ritmos. O Evangelho retrata pessoas que buscavam Jesus Cristo não por fé genuína, mas por desespero, doentes, aflitos, cansados, quebrados emocionalmente. Eles não queriam uma doutrina, queriam respirar, queriam alívio, queriam segundos de paz. A natureza humana não mudou. O sofrimento continua empurrando pessoas para qualquer lugar onde a dor diminua, mesmo que só por instantes. Se as fugas aliviam, por que sempre pioram tudo depois? Porque a fuga não cura. A fuga suspende. Ela interrompe o barulho da mente, mas não remove a causa. Ela cria um alívio artificial que evapora como vapor. E quando evapora, a realidade volta pesada como nunca. A pessoa bebe para esquecer o sofrimento e acorda com ele em dobro. Fuma para acalmar e termina mais nervosa. Busca religião como anestésico e sente culpa quando a dor retorna. Se distrai com excesso e se perde ainda mais. Quando a vida se torna insuportável, qualquer válvula de escape parece salvadora. Mas toda fuga cobra um preço, e o preço é sempre maior do que o alívio. O ser humano foge porque a realidade dói. Dói demais para ser enfrentada inteira. Dói demais para ser carregada sem descanso. Dói demais para ser suportada sem algum tipo de anestesia emocional. A fuga não cura, apenas silencia por minutos. Mas essa dor que tenta ser silenciada não desaparece. Ela cresce, ela se espalha, ela muda de forma. E quando ela explode, ela vira algo muito mais perigoso. O próximo capítulo revela essa transformação. O ódio, a raiva, a ansiedade e a depressão. A dor que não encontra saída cresce. A dor que não é entendida se transforma. A dor que é engolida todos os dias vira outra coisa por dentro. E essa transformação raramente é bonita. Ela vem em forma de raiva, ansiedade, ataques silenciosos dentro da mente e, em muitos casos, depressão. Esse vazio pesado que parece engolir tudo. Você já percebeu como ninguém explode do nada? Ninguém quebra porque acordou irritado. Ninguém surta porque quis. Ninguém adoece emocionalmente por escolha. A vida vai empurrando, 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 até que algo dentro da pessoa não aguenta mais. O que acontece quando a dor atravessa o limite silencioso da alma? Imagine alguém que cresce com medo na infância, luta para sobreviver na juventude e enfrenta pressão social na vida adulta. O corpo se torna campo de batalha. O coração começa a reagir como organismo ferido. A ansiedade surge quando o futuro ameaça. A raiva surge quando o presente sufoca. A tristeza profunda surge quando o passado ainda sangra. E a depressão aparece quando tudo isso se junta e apaga a luz interna. Mas ninguém vê esse processo acontecendo. O mundo só vê o resultado final. Por que essa pessoa está tão explosiva? Por que ela está tão fria? Por que ela não consegue reagir? Por que ela não está reagindo agora? Ela está reagindo a tudo que acumulou nos últimos anos. O Evangelho mostra Jesus Cristo encontrando pessoas tomadas por desordens emocionais, físicas e espirituais. E nenhuma delas era tratada como vilã. Eram pessoas esmagadas pela vida. Gente que carregava dores invisíveis. Gente que ninguém entendia. Gente que precisava de acolhimento, não de julgamento. Essa é a parte que o mundo moderno ignora. A pessoa ansiosa não é fraca. A pessoa deprimida não é preguiçosa. A pessoa com raiva não é má. A pessoa com ódio não nasceu assim. Ela apenas carrega uma dor que já passou do limite. Por que emoções tão extremas se tornaram tão comuns? Porque vivemos numa sociedade que exige calma de quem está vivendo no caos.
que exige paciência de quem está sobrecarregado, que exige força de quem está desabando por dentro, que exige felicidade de quem está sobrevivendo. É uma contradição cruel. O mundo cria dor e culpa as vítimas por sentirem dor. O ódio nasce quando alguém se sente impotente por tempo demais. A raiva nasce quando injustiças se acumulam. A ansiedade nasce quando o medo não tem descanso. A depressão nasce quando a mente não encontra nenhuma saída. E tudo isso é alimentado por desigualdade, abuso, solidão, pressão financeira, cobranças sociais e expectativas impossíveis. Quando alguém lê o Salmo 34 ou o Salmo 147 em momentos de desespero, não está fazendo isso por religião. Está tentando segurar a própria sanidade, está tentando encontrar uma frase que faça o coração respirar por 5 segundos. Ninguém explode do nada. Antes do grito, houve silêncio. Antes da raiva, houve medo. Antes do ódio, houve dor. Antes da depressão, houve exaustão. O coração guarda tudo que o mundo empurra. Só que existe um ponto ainda mais perigoso nessa trajetória emocional. Quando essa dor interna ultrapassa o limite psicológico e se transforma em violência, colapso ou ruptura completa. E isso nos leva ao próximo capítulo, onde a ferida deixa de ser interna e começa a transbordar para o mundo. Violência, colapso e a quebra interior. A dor que cresce em silêncio não desaparece. Ela se acumula, se espalha, se transforma. E chega um momento em que o corpo e a mente não conseguem mais segurá-la. É aí que a dor transborda, não para dentro, mas para fora. E quando isso acontece, ela se torna violência, colapso ou ruptura completa com a própria identidade. Você pode ver isso em alguém que sempre foi calmo, mas de repente perde o controle. Em alguém que sempre foi forte, mas desaba sem aviso. Em alguém que sempre sorriu, mas agora vive olhando para o chão. A quebra interior nunca acontece do dia para a noite. Ela vem sendo construída, silenciosa, lenta, escondida, há muitos anos. Por que alguém quebra quando ninguém está olhando? Porque o mundo não permite pausa. Porque a dor não encontra espaço para ser tratada. Porque falar é visto como fraqueza. Porque admitir sofrimento é tratado como erro. A pessoa então guarda tudo. Guarda o trauma da infância. Guarda a pressão da vida adulta. Guarda o cansaço emocional. Guarda a ansiedade. Guarda a raiva. Até que o corpo começa a falhar. Primeiro vem a insônia, depois a irritação, depois a sensação de estar desconectado, depois o colapso. E quando esse colapso chega, ele não se limita ao corpo, ele atinge a alma. Você já viu alguém quieto demais, parado demais, longe demais? Aquele olhar distante não é preguiça, é exaustão. É a mente tentando sobreviver dentro de uma tempestade que ninguém vê. E existe outro lado ainda mais doloroso: a violência. A violência não nasce apenas do mal. Ela nasce do desespero, da impotência acumulada, da vida inteira sendo ignorado, desrespeitado, esmagado. Sim, existem pessoas que escolhem o mal, mas a maioria das explosões que o mundo chama de monstruosas são produzidas por um sistema que teme encarar a própria culpa. Quando alguém perde o controle, a sociedade pergunta: o que há de errado com essa pessoa? Mas nunca pergunta: o que fizemos com ela antes disso? Por que é tão fácil culpar o indivíduo e tão difícil culpar o mundo que o formou? Nas periferias, a violência nasce da falta de tudo. Nas classes médias, nasce da pressão constante. Entre os ricos, nasce do vazio e da desconexão. A violência emocional também é destrutiva. Agressões verbais, silêncios frios, desistência interna, auto-ódio, autopunição. É por isso que tantos recorrem a comportamentos autodestrutivos, não porque querem morrer, mas porque não sabem mais como viver. O Evangelho mostra Jesus Cristo enfrentando pessoas quebradas pela vida.
homens que perderam a sanidade, mulheres esmagadas pelo peso social, jovens feridos pela exclusão. E ele nunca perguntou: o que você fez? Mas o que te feriu? Essa diferença muda tudo. Quando alguém lê o Salmo 55 ou o Salmo 88 em momentos extremos, não está em busca de religião. Está tentando encontrar uma frase que segure a mente por 5 minutos. Está tentando impedir que o colapso se transforme em destruição absoluta. Ninguém se quebra sozinho. A sociedade produz feridas. A pobreza produz desespero. A desigualdade produz revolta. A pressão produz colapso. A solidão produz vazio. As pessoas que explodem são apenas o sintoma de algo muito maior. A sociedade produz feridas e depois chama as feridas de monstros. Mas a verdade ainda mais dura é esta: o mundo não apenas cria dor, ele repete a dor e repete sem parar. O próximo capítulo revela esse ciclo, uma engrenagem que nunca dorme, o ciclo que não acaba. A dor humana não surge apenas no indivíduo. Ela surge no sistema, e o sistema, diferente das pessoas, não sente culpa, não busca cura, não se arrepende. O sistema apenas repete, repete, repete. Gerações inteiras entram e saem dele como peças substituíveis. É por isso que o sofrimento parece sempre retornar, mesmo quando alguém tenta escapar. A criança pobre cresce, sobrevive como adulto e vê seus filhos repetindo a mesma luta. A classe média batalha por décadas e percebe que seus filhos carregam o mesmo medo que ela carregou. Os ricos mantêm o patrimônio, mas não conseguem impedir que seus herdeiros recebam o mesmo vazio emocional. É como se o mundo tivesse escrito um roteiro silencioso, onde cada camada social herda uma forma de dor. E todas são igualmente profundas. Como quebrar algo que foi construído para nunca ser quebrado? A matemática da desigualdade é simples, brutal, sem poesia. Quem nasce nos 84% não sobe, quem nasce no 1% não desce, quem nasce no meio vive tentando não cair. Não é sobre mérito, é sobre estrutura. Você vê isso nas escolas, nos hospitais, nos bairros, nos empregos. Quem tem mais, recebe mais. Quem tem menos, recebe quase nada. E quem não tem nada não é sequer visto pelo sistema. A desigualdade não é apenas econômica, é emocional, psicológica, humana. O pobre herda fome. A classe média herda medo. O rico herda vazio. 3 heranças diferentes, 3 consequências diferentes, mas uma mesma origem. Um mundo que não foi construído para gerar sentido, apenas para manter ciclos funcionando. É por isso que tantos se sentem presos. É por isso que tantos sentem que estão vivendo a mesma história dos pais. É por isso que tantos jovens acreditam que não importa o quanto tentem, nada realmente muda. Quando Jesus Cristo olhava para multidões, ele não via indivíduos isolados. Ele via ciclos, padrões, feridas acumuladas por gerações. O Evangelho não contava apenas histórias de pessoas, mas histórias de linhagens inteiras marcadas por dor. O mundo moderno não mudou tanto assim. Agora pense em famílias que vivem há décadas na mesma situação. Avós exaustos, pais cansados, filhos esgotados antes dos 20. Neto repetindo o ciclo antes mesmo de entender o que está acontecendo. Ninguém explica isso para eles. Ninguém diz que o sistema é a engrenagem que os prende. Então o mundo coloca a culpa neles. Não se esforçou. Fez escolhas erradas. Não estudou o suficiente. A mentira perfeita. Culpar o indivíduo pelo fracasso de uma estrutura inteira. Como exigir força de quem nasce carregando fraquezas que não escolheu? A dor atravessa gerações como uma herança invisível. Traumas familiares, padrões de comportamento, crenças limitantes, saúde mental abalada, medos transmitidos como objeto de família. Uma mãe ansiosa cria um filho ansioso sem perceber.
Um pai quebrado emocionalmente cria filhos que aprendem a engolir sentimentos. Famílias que nunca tiveram tempo para descansar criam filhos que não sabem o que é descanso. E quando alguém tenta mudar, tenta romper, o mundo joga tudo contra essa pessoa. A vida cobra caro de quem desafia o sistema. É por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho. Não porque são fracas, mas porque estão lutando contra algo muito maior do que si mesmas. A dor se herda, ela passa de geração em geração, de olhar para olhar, de silêncio para silêncio, de trauma para trauma. O sistema nunca dorme. Ele trabalha 24 horas por dia e ele sempre cria a próxima versão da mesma dor. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Uma pergunta que confronta tanto os que creem quanto os que não creem, tanto os que têm dinheiro quanto os que não têm. O que acontece quando alguém vive sem nenhuma narrativa, sem fé, sem significado, sem qualquer estrutura emocional que sustente essa luta diária? É isso que o próximo capítulo expõe. A vida sem narrativa, quando a fé não existe. Quando alguém cresce sem nenhuma narrativa maior, sem fé, sem espiritualidade, sem qualquer estrutura que dê sentido ao sofrimento, a vida se torna um corredor longo, frio e sem janelas. Nada explica a dor. Nada organiza o caos. Nada sustenta a mente nos dias em que tudo parece pesado demais. Sem fé, a existência vira uma matemática dura. Nascer, sofrer, trabalhar, sobreviver e morrer. Apenas isso. E por mais racional que pareça, algo dentro do ser humano sente falta de um porquê. Como suportar a dor quando ela não tem nenhum significado? Não estamos falando de religião institucional, dogmas, pastores, templos, regras. Falamos da experiência humana mais profunda, a necessidade de que a dor seja mais do que dor. Quem vive sem narrativa começa a enxergar a vida como um acidente. E quando a vida é acidente, qualquer sofrimento parece injustificável. O luto fica mais pesado, a perda fica mais cruel, a ansiedade fica mais forte, a depressão encontra solo fértil. Sem narrativa, o ser humano olha para cima e não vê nada. Olha ao redor e só vê responsabilidades. Olha para dentro e só vê perguntas sem resposta. O Evangelho mostra Jesus Cristo conversando com pessoas que haviam perdido o sentido da vida. Pessoas sem esperança, sem propósito, sem futuro. Ele sabia que a ausência de fé não era apenas ausência de crença, era ausência de chão. Não importa se você acredita ou não. Todo ser humano entende o que significa perder o chão. E quando alguém sem narrativa enfrenta dor intensa, algo perigoso acontece. A mente começa a se fragmentar, a vida perde o brilho, as emoções se tornam cinzas, os dias começam a se repetir como se todos fossem iguais. O que sustenta alguém que não acredita em nada, quando tudo desmorona? Para alguns, a resposta é foco no trabalho. Para outros, metas. Para outros, família. Para outros, distrações. Mas nada disso resolve as perguntas que continuam batendo à porta da mente. Por que eu sofro? Por que a vida é tão injusta? Por que nada parece suficiente? Por que eu existo? E quanto mais essas perguntas ecoam, mais o vazio cresce. O vazio não é silêncio, é presença, é peso. É a sensação de que algo essencial está faltando e você não sabe o quê. Sem narrativa, a pessoa olha para o sofrimento e vê apenas um inimigo. Sem narrativa, olha para a dor e só vê castigo. Sem narrativa, olha para si mesma e só vê falha. É por isso que tantos que vivem sem fé, não importa a fé qual, carregam uma sensação profunda de abandono. Não abandono social, mas abandono existencial. Quando alguém sem narrativa lê um trecho como o Salmo 42 ou o Salmo 13 em um momento de desespero, não é religião. É tentação de acreditar que talvez, só talvez, exista algum tipo de ordem possível no meio do caos. Sem esperança, o mundo pesa o triplo.
o sofrimento não fica maior, mas sem sentido ele se torna insuportável. A alma pede sentido onde não encontra, e quando a alma pede e ninguém responde, a vida entra em um estado de ruptura emocional silenciosa. É nesse ponto que chega a pergunta mais difícil de todas. A pergunta que ninguém quer encarar. A pergunta que divide a vida em antes e depois. E ela abre o próximo capítulo. A pergunta final. E agora? O que sobra para você? Chegou o ponto que ninguém consegue evitar. Depois de atravessar dor, pobreza, pressão, desigualdade, ansiedade, violência, vazio, ausência de fé e ciclos que se repetem por gerações, surge a pergunta que corta tudo ao meio. E agora? O que sobra para você? Não o que sobra para o mundo. Não o que sobra para a sua família. Não o que sobra para o sistema. Mas o que sobra dentro de você. Se a dor é inevitável, qual é a sua resposta a partir daqui? Você não controla o lugar onde nasceu. Não controla o sistema em que vive. Não controla o tempo que perdeu. Não controla as feridas que recebeu. Mas controla algo que o mundo não consegue tocar. A forma como você escolhe existir depois de enxergar tudo isso. Essa é a ruptura. O ponto de virada. O momento em que você deixa de ser espectador da dor e começa a ser indivíduo que olha a dor nos olhos. A maioria passa a vida inteira tentando fugir, tentando anestesiar, tentando esquecer, tentando sobreviver em silêncio. Mas poucas pessoas param aqui, exatamente onde você está agora, para fazer a pergunta que o sistema teme. Se tudo dói, se tudo pesa, se o mundo nunca foi justo, qual é o próximo passo? É aqui que muitas pessoas travam. É aqui que muitas desistem. É aqui que muitas se quebram. Mas também é aqui que algumas renascem internamente. Não por milagre externo, mas por consciência interna. Porque existe uma verdade que ninguém quer admitir. O sofrimento não desaparece quando você entende sua origem. Mas algo dentro de você muda. O modo como você carrega a dor muda. O modo como você responde à vida muda. O modo como você se enxerga muda. E isso é mais poderoso do que parece. Quando Jesus Cristo caminhava entre pessoas quebradas, ele não removia o mundo delas. Ele mudava a consciência delas. E quando a consciência muda, tudo muda por dentro, mesmo que nada mude por fora. O que você faz agora que já viu a estrutura da dor humana inteira? Você tem 3 caminhos. Negar tudo, fingir que não viu, voltar ao automatismo, seguir machucado. É o caminho mais comum. O sistema agradece quando você escolhe esse, se afundar. Olhar para tudo isso e concluir que nada vale a pena. É um caminho perigoso, porque o desespero parece mais confortável do que a responsabilidade emocional. Encarar. Aceitar que a vida é dor, mas que existe uma forma diferente de caminhar dentro dela. Não uma narrativa mentirosa, não uma religião que promete anestesia, não uma fuga disfarçada, mas consciência, presença, verdade. A consciência do sofrimento é o início de algo novo. Quando você entende a origem da sua dor, ela deixa de ser fantasma. Quando você entende a estrutura do mundo, você deixa de ser manipulável. Quando você entende sua própria história, você deixa de ser refém dela. Se a dor é inevitável, o que você faz com ela agora? Essa pergunta não é filosófica, é prática, é diária, é real, e ela não pode ser respondida por ninguém além de você. A vida inteira te empurrou. Agora, pela primeira vez, você está no ponto em que pode decidir, não o mundo, não o sistema, não a narrativa, você. E a resposta que você escolher aqui define o que acontece. Chegar até aqui não foi simples. Você atravessou nascimento, infância, pobreza, classe média, riqueza, dinheiro, fugas, raiva, ansiedade, depressão, violência, ciclos familiares e o vazio existencial de quem vive sem narrativa. Cada capítulo abriu uma porta, e cada porta mostrou uma face diferente da dor humana.
Agora, ao final desta jornada, uma coisa fica clara: o sofrimento não é exceção, é estrutura, é ambiente, é parte do mundo. Mas isso não significa que você esteja condenado. Significa que você sabe, e saber muda tudo. Quando você entende que a dor acompanha todos, ricos, pobres, religiosos, céticos, crianças, adultos, você para de se comparar. Para de achar que está sozinho. Para de acreditar que há algo errado em sentir o que sente. A consciência quebra a ilusão. E quando a ilusão quebra, nasce um tipo de liberdade que ninguém pode tirar. O Evangelho mostra Jesus Cristo caminhando entre pessoas feridas, não para negar a dor delas, mas para revelar consciência. Consciência do mundo, consciência de si, consciência da vida. Esse é o ponto que importa aqui. Você não precisa fugir, disfarçar ou fingir força. Você precisa entender, porque quando entende, a dor deixa de te dominar. Você passa a carregá-la de outro jeito, não como inimiga, mas como parte da vida que você tem poder de transformar em significado. O mundo continuará sendo mundo, o sistema continuará sendo sistema, a vida continuará sendo vida, mas você não é mais o mesmo. Agora você sabe a verdade que tantos evitam. A dor é inevitável, mas o que você faz com ela define quem você se torna. Antes de nos despedirmos, que as ricas bênçãos de Deus estejam com você e a sua família para todo o sempre. Obrigado por sua atenção do fundo do meu coração. Obrigado por você chegar até aqui. Você é exatamente o tipo de pessoa que faz essa comunidade ser especial. Se você já caminha conosco, obrigado por retornar. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e ative as notificações. Se este conteúdo falou com você, deixe seu like, compartilhe. Estou pedindo porque acredito que você se beneficiará de fazer parte deste grupo, onde podemos ter conversas honestas sobre os grandes temas da existência humana. Sem dogmas, sem tabus, apenas curiosidade genuína e busca por compreensão das verdades que a religião e a igreja escondem de nós. E agora, a parte que realmente importa para mim, a seção de comentários abaixo não é apenas um espaço para você deixar sua opinião. É uma comunidade real de pessoas compartilhando sentimentos, experiências e perspectivas. Então, quero que você faça algo. Conte sua história. Você foi criado em alguma tradição religiosa? Você ainda pratica? Se afastou por quê? Que papel a religião desempenhou na sua vida? Para o bem ou para o mal? Não tenha medo de ser honesto. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer. Alguns dos comentários mais impactantes que já li vieram de pessoas compartilhando suas jornadas pessoais de fé, dúvida, perda, descoberta. E quando você lê a história de outra pessoa e percebe que não está sozinho nos seus pensamentos, isso cria conexões reais e profundas. Também quero saber o que você aprendeu com este vídeo que você não sabia antes. Teve algum momento específico que fez você parar e repensar algo que sempre aceitou como verdade absoluta? Teve alguma parte que te incomodou, com a qual você discordou veemente? Tudo isso é valioso. Tudo isso contribui para a comunidade se fortalecer ainda mais. Não estou aqui para te dizer o que pensar. Estou aqui para te dar informações e perspectivas que talvez você nunca tenha considerado. Você decide o que fazer com elas. Essa é a diferença fundamental entre educação e doutrinação. E se você achou este conteúdo valioso, se ele te fez pensar, se ele expandiu sua mente sobre como o mundo funciona, considere compartilhar com alguém que você acha que também se beneficiaria com esse vídeo. Não tentando convencer ninguém, mas simplesmente oferecendo uma perspectiva diferente para quem possa estar pronto para ouvi-la. Porque no final das contas, o que estamos fazendo aqui é continuar a tradição mais antiga e mais nobre da humanidade.
contar histórias, compartilhar conhecimento, tentar entender juntos esse universo estranho e maravilhoso no qual nos encontramos. Obrigado por fazer parte desta comunidade. E se este vídeo fez sentido, se alguma frase tocou você, se alguma parte despertou consciência, então não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que aparecerá no card. A chave mestra de Salomão para uma vida plena, riqueza, prosperidade e abundância. Vai ampliar sua visão e fortalecer sua caminhada. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, assista aos outros vídeos deste canal. O conteúdo irá agregar muito valor à sua vida e à vida da sua família. Continue questionando, continue aprendendo e continue sendo essa pessoa especial aos olhos de Deus.